Olá pessoal, boa noite. Agora já são 6 horas e 2 minutos. Boa noite a todos, a todas de novo, em nome da comunidade dos viventes. Quero saudar e dar as boas-vindas a cada um de vocês que novamente estão aqui para que a gente junto faça uma experiência de meditação, de reflexão, de aprofundamento sobre esses dias que nós estamos vivendo. Então, eu vou esperar só mais um pouquinho, porque eu recebi algumas mensagens de algumas pessoas dizendo que emendaram a vigília com o Papa e essa live. Então, só para a gente tentar começar o máximo possível com mais pessoas juntas, vamos dar alguns segundinhos aí para que todo mundo possa chegar e a gente possa começar perto, para que a gente possa começar junto. Então, mais uma vez, como estão chegando mais pessoas agora, quero dar as boas-vindas, acolher todos e todas, acolher cada um de vocês em nome da comunidade dos viventes, acolher, claro, obviamente, os meus irmãos viventes, mas também com muito carinho todas as outras comunidades. Eu estou vendo pessoas de outras comunidades entrando, pessoas que não são de comunidades, não são de uma expressão católica, uma convicção católica, também bem-vindos. Vamos começar a meditar sobre esse dia tão importante, tão essencial na nossa vida de fé, na nossa vida espiritual, na nossa vida cristã. Hoje nós meditamos, nós entramos no Sábado Santo. Na verdade, nós estamos refletindo e meditando sobre uma realidade que a gente deveria ter feito, se fôssemos mais apegados ao horário, a gente deveria ter feito um pouco mais cedo. Porque agora, com o cair da tarde, nós já podemos começar a celebrar a Vigília Pascal. Então, eu vi aqui, por exemplo, Bia e Ives. Inclusive, hoje é o aniversário de Ives. Se eu não me engano, hoje é o aniversário de Ives. Ives é um membro da comunidade que está em Portugal, fazendo o seu mestrado. E, se Deus quiser, ele e Bia voltam esse ano. Então, Ives, parabéns no meu nome, claro, e de toda a comunidade, agradecendo a Deus pela sua vida. Hoje é um dia muito profundo para se celebrar o aniversário. Então, Bia acabou de falar, né? Feliz Páscoa. Bia provavelmente já está celebrando a Páscoa, né? Já passou pela Vigília Pascal, já está celebrando a Páscoa. Ela que está há 4 horas na nossa frente. Então, como nós sabemos, nós cristãos recebemos essa herança do mundo judaico. Nós contamos o dia seguinte a partir do final, do cair da tarde do dia anterior. Então, em muitos lugares do mundo já é Páscoa. Em muitos lugares do mundo nós já estamos celebrando a ressurreição do Cristo. Olha aí, Jamile falando lá de Portugal, tá vendo? Aqui já são 10 horas da noite. Então, lá já estão celebrando a Páscoa. E nós, aqui no Brasil, daqui a pouco, já vamos também começar a celebrar a Páscoa. Então, nessas últimas horas de sábado, liturgicamente, pelo menos, vamos entrar nessa vida de fé, vamos entrar no mistério que hoje nós celebramos. Hoje nós celebramos um mistério profundíssimo, altíssimo. É o mistério da descida à mansão dos mortos de Jesus Cristo. Então, a partir de agora, nós vamos entrar nessa grande realidade, nesse profundo mistério que é a entrada de Deus no mundo dos mortos. O mundo dos mortos que provavelmente alguns de vocês vão lembrar, alguns vão lembrar daquele filme de Hércules, o reino de Hades, né? Hades é o deus da mitologia grega para o deus dos mortos, né? O mundo dos mortos. Então, o Cristo vai descer na mansão dos mortos, o Cristo vai descer no reino de Hades. O Cristo vai descer para nos recuperar
do mundo dos mortos. Então, para lembrar vocês, eu vou fazer a colocação. A colocação de hoje, ela já está no aplicativo da Comunidade dos Viventes, tá? Você vai lá no perfil, quando acabar aqui, claro, porque você não pode acompanhar as duas coisas ao mesmo tempo pelo Instagram. Então, assim que acabar aqui, você vai lá no link, na bio do nosso perfil no Instagram. Lá está o link, você abre o link e baixa o aplicativo no seu celular. Lá estão todos os textos, todas as colocações. E é sobre isso que nós vamos meditar juntos agora. O Sábado Santo é o dia mais silencioso do ano. Tudo está em silêncio, tudo está por um fio. Tudo está como se algo estivesse para acontecer. Mas nada acontece. Bento XVI diz que um dos artigos do credo mais complexos é aquele em que dizemos: desceu à mansão dos mortos. Tudo aí é mistério, afinal, não temos acesso à morte, ela nos escapa, e não temos o relato do que Jesus fez enquanto esteve ali. A morte permanece para nós todos. A morte permanece sendo o grande mistério da vida humana. Nós não sabemos quando, mas nós sabemos que vamos encontrá-la. Se a gente for pegar os autores da existência humana, Dostoiévski e Tolstói principalmente, esses dois autores russos, em muitos dos seus trabalhos, eu agora há pouco terminei um conto de Dostoiévski chamado Adócio, em que ele justamente vai falar sobre o impacto da morte, o absurdo que é a morte, a tragédia que é a morte. Tolstói vai falar no livro A Morte de Ivan Ilitch justamente sobre isso, sobre o quanto a morte nos pega de surpresa e nós não podemos escapar dela. Porém, o que para o mundo é uma tragédia, para nós, depois do Cristo, se tornou esperança e salvação. Se até Jesus Cristo o homem não sabia o que viria depois da morte, e portanto aquilo era um medo, era um pavor, era uma tragédia, para nós cristãos, olhando para o Cristo, para nós cristãos, olhando para Jesus na sua morte, na sua descida à mansão dos mortos, nós podemos estar em paz e tranquilos. Depois do Cristo, nós já não podemos ter medo da morte. Nós já não precisamos mais ter medo da morte. Há pouco tempo, eu vi os jornalistas falarem sobre essa pandemia como uma tragédia por causa da morte. Eu entendo que se fale, nesse contexto em que nós estamos vivendo, da tragédia que é a pandemia. Mas para nós cristãos, a morte nunca é uma tragédia, não pode ser uma tragédia. A morte nos dá saudade, a morte nos dá uma certa tristeza pela separação, mas a morte nunca é uma tragédia quando nós temos fé, porque a morte é simplesmente um pulo para a eternidade. Vocês estão dizendo que a conexão está ruim, é isso? Alguém está dizendo aqui... Tá travado, né, pessoal? Tá travado. Eu vou esperar um pouquinho vocês, tá certo? Me deem aí um retorno, se tá melhorando. Me digam aí como é que tá. Aqui eu só estou usando o celular, então eu não tenho nada para desligar. Tá travando, né? Será que foi? Laísa está dizendo que talvez seja uma falha na internet. Laiane aparentemente já resolveu. Raíssa está dizendo que já voltou. Tá oscilando. Para mim tá ok. Olha aí, Joana está dizendo que melhorou. Janine está dizendo que tá ok. Silvério está dizendo que estabilizou. Silvério, meu irmão, que bom te ver aqui. Tô achando melhor. Pronto. Então eu acho que a gente já pode recomeçar, não é isso? Perfeito. Vamos então voltar de onde a gente estava falando. Então, o que para as pessoas poderia se tornar uma tragédia, o que se não fosse o Cristo era uma tragédia, com Cristo
é, na verdade, uma esperança. Nós podemos ter esperança, nós podemos ficar em paz, nós podemos ir felizes para o encontro da morte, como São Francisco dizia, a irmã morte, porque é ela que nos dá acesso a Deus. E é sobre isso que nós refletimos hoje, é sobre isso que nós precisamos melhorar hoje. Porém, podemos contemplar no Sábado Santo o encontro dos distintos, a reconciliação dos opostos. Hoje contemplamos o Cristo, não há outra palavra, atenção, hoje nós contemplamos o Cristo arrombando as portas da morte. O amor de Deus é tão grande, é tão radical, é tão extremo que a sua força destrói, esmaga, esfacela as portas da morte. Nós estamos falando, nós como membros da comunidade, mas nós cristãos de uma forma geral, nós estamos meditando desde a quinta-feira, a quinta e ontem, sobre o amor até o fim. Então, a gente pode dizer que na quinta-feira, o amor até o fim, ele é uma antecipação. Na sexta-feira, o amor até o fim, ele é uma realização. No sábado, o amor até o fim é uma explosão. Ele explode as portas da morte, ele destrói as portas da morte. Ele esfacela as portas da morte. Jesus arromba as portas da morte. O amor de Jesus na cruz é tão fulminante que produz efeitos, atenção para isso. O amor de Jesus é tão radical, é tão fulminante, que ele produz efeitos no passado, no presente e no futuro da história. Atenção, Jesus morreu uma única vez. Ele morreu uma única vez. Ele nos amou de maneira cruenta, lembra que a gente conversava ontem? Incruenta sem dor, cruenta com a dor. Na Sexta-feira Santa, o Cristo nos ama até o fim de forma cruenta. O seu amor é cruento, é na dor. E esse amor cruento, ele produz efeitos no passado, no presente e no futuro. O Cristo, quando morria na cruz, salvou aqueles que haviam morrido antes dele, aqueles que estavam morrendo enquanto ele morria, e aqueles que iriam morrer depois da sua ressurreição e da sua morte. Vejam, isso é muito profundo. O amor de Cristo é tão até o fim que ele abarca toda a história. Atenção para isso, isso é muito importante. É muito profundo entender isso. O amor de Cristo, ele é até as últimas consequências. Ele é grande na radicalidade. Ele é fulminante, ele é totalitário. O amor de Cristo, ele vai até o extremo de tal forma que ele abarca toda a história humana. O antes, o agora e o depois. Então, hoje, ainda agora, se nesse momento alguém estiver morrendo, seja em que lugar for do mundo inteiro, nesse momento, aquele amor do Cristo, nesse momento, arromba novamente as portas da morte e essa pessoa é resgatada. Por isso, nós cristãos, e a gente poderia fazer isso essa noite, nós cristãos, hoje à noite, podemos nos unir a todos os homens e todas as mulheres que nesse momento estão morrendo por causa da pandemia e dizer nas nossas orações a essas pessoas: fiquem em paz. O amor do Cristo arrombou as portas da morte. Fiquem em paz. Hoje mesmo vocês estarão com Ele no paraíso. O amor de Cristo é tão até o fim. O amor de Cristo é tão até o extremo. Aquele capítulo 13 de João, ele é tão verdadeiro. João estava tão inspirado por Deus quando ele falou em até o fim, que nós podemos dizer que esse até o fim é até o fim da história. No antes, no hoje e no depois. Permanentemente o amor de Cristo está plasmado na humanidade, no tempo e no espaço. Já não há tempo ou espaço para o amor de Deus. Agora, de uma vez por todas, esse amor arromba as portas da morte. Não existe mais tragédia na morte, não existe mais medo da morte. Nós sabemos o que vem depois da morte. Isso que as pessoas dizem, que nós não sabemos o que vem depois da morte, é verdade por um lado. É verdade no fenômeno, ou seja, nós não sabemos como vai ser depois da morte, mas nós sabemos o que teremos depois da morte. Atenção,
O como nós não sabemos, o que nós sabemos. Filosoficamente, existe uma distinção dentro daqueles que vão estudar fenomenologia entre o que é fenômeno e o que é realidade. O fenômeno nós não sabemos. Nós não sabemos como é que vai ser a morte. Nós não sabemos quem vai nos encontrar depois da morte. Nós não sabemos exatamente como, mas nós sabemos o que. O que nós sabemos? Depois da morte, aqueles que morrem na amizade com Deus, eles encontram Deus. E isso só foi possível porque o Cristo, no seu amor até as últimas consequências, arromba as portas da morte. Nada permanece o mesmo. Tudo experimenta os efeitos da entrega de Jesus. Se na aparência das coisas tudo continua igual, nas profundezas da realidade, todas as coisas estão sendo renovadas. Os discípulos pensam que tudo não passou de um sonho, de uma ilusão, de uma ingenuidade de homens e mulheres sonhadores. Imaginem o que é que existia na cabeça dos discípulos no Sábado Santo. Imaginem o que é que passou na cabeça dos discípulos no Sábado Santo. Afinal das contas, o que eles farão agora? Eles voltarão para os seus barcos? O que farão com aquelas palavras de fogo que o Mestre lhes disse e que não saem de suas cabeças? Como eles conseguirão sobreviver em um mundo escuro, hostil, de morte? Atenção para isso. Nós deveríamos entrar profundamente nisso. Nós deveríamos ser capazes de entrar no pensamento dos discípulos no Sábado Santo. Imaginem o que significa. Atenção. Imaginem o que significa aqueles homens e aquelas mulheres que encontraram Jesus. Jesus falou palavras revolucionárias. Jesus transformou a vida dessas pessoas completamente. Jesus fez promessas de paraíso. Jesus disse que a vida deles seria completamente diferente. Jesus prometeu 100 vezes mais a quem deixa pai, mãe, filhos e campos. E de repente, atenção, de repente, aquele homem que havia mostrado um mundo bonito e quase impossível, esse homem que essas pessoas seguiam, esses homens que seguiam o Cristo, acreditando em tudo e deixando tudo por ele, de repente, eles se veem sozinhos. Então, na cabeça de Pedro o que é que eu vou fazer agora? Eu devo voltar para os meus barcos? Eu devo voltar para a minha esposa? Eu devo voltar para os meus filhos? Veja, na cabeça dos discípulos é uma tragédia. Porque eles haviam deixado tudo, absolutamente tudo, por Jesus. E provavelmente em muitos dos discípulos deve ter surgido uma profunda frustração. O que é que eles iam fazer agora com a própria vida, depois deles terem vivido com aquele que dizia que era a própria vida? O que é que aqueles homens iam buscar na vida deles depois deles terem experimentado o céu na terra? O que é que aqueles homens agora iam fazer com tantas lembranças de fogo que Jesus colocou na cabeça deles? Como seria a vida desses homens e dessas mulheres que agora estavam sozinhos? O que é que Maria Madalena e tantas outras mulheres que seguiam Jesus iam fazer a partir de agora? Vejam, como eles vão conseguir sobreviver num mundo tão hostil e tão diferente daquilo que Jesus anunciava, daquilo que Jesus propunha? O que é que eles vão fazer agora? A questão é, os discípulos, eles não viam a realidade. Justamente nesse momento em que tudo parece fracasso, Jesus está salvando os mortos. Está levando para o céu aqueles que esperavam a vinda do Messias. Na iconografia cristã, existem ícones que mostram o Cristo chegando ao lugar mais escondido da mansão dos mortos, lá onde estavam Adão e Eva. Eis a reconciliação da humanidade com Deus, das criaturas com o seu Criador. Vejam, o que nós sabemos, nós não sabemos como, mas nós sabemos o que. Nós sabemos que Jesus desceu à mansão dos mortos e reconciliou toda a humanidade com Deus.
Se é verdade que Deus havia nos criado e nós havíamos rompido essa comunhão com Ele, o Cristo, morrendo por nós, entrando na mansão dos mortos, Ele agora pode nos resgatar dessa morte para sempre. Ele agora pode nos tirar da morte para sempre. Ele agora pode nos lançar na vida para sempre. Eis o Filho do Homem transformando morte em vida, escuridão em luz, mortos em viventes. Jesus desce para nos elevar, morre para nos vivificar, destrói-se para nos curar. No fundo é isso, pessoal. O Deus que nós seguimos é um Deus que se equilibra entre opostos. O Deus que nós seguimos é um Deus que é Deus e homem. Perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Esse é Jesus Cristo. Plenamente verbo, plenamente carne. O Cristo é o Deus que caminha sobre uma corda em que ele está num abismo entre um oposto e outro. O Cristo se equilibra entre os opostos. O Deus que nós seguimos não exclui os opostos. O Deus que nós seguimos une os opostos. O Deus que nós seguimos é a realização de todos os opostos. Ele é em si todos os opostos. Ele, sendo Deus, é também homem. Ele, sendo vivente, entrou na mansão dos mortos. Ele transforma mortos em vivos. Ele transforma morte em ressurreição. Ele transforma trevas em luz. Mas para que ele transforme trevas em luz, ele desce às trevas. Para que ele transforme morte em vida, ele morre. Para que ele transforme o homem em alguém capaz de Deus, esse Deus se torna como homem. Nós seguimos um Deus que se equilibra entre os opostos. Nós seguimos um Deus que procura unir os opostos. Tendo feito isso, ou seja, tendo morrido por nós, tendo se aniquilado por nós, tendo vivido nas trevas para nos dar luz, tendo feito isso, a partir de agora, todos os homens e mulheres têm acesso a Deus. Desde então, o destino da humanidade se inverte, ele se converte. Atenção, quando nós falamos em conversão, nós estamos falando de voltar ao estado original. Quando nós dizemos nas celebrações e quando Cristo nos pede convertei-vos e crede no Evangelho, nós estamos falando em voltar para o estado original. Converter. Verter para o início. Então, quando nós dizemos que Jesus converte a história da humanidade, Jesus converte o destino da humanidade, é que o destino da humanidade foi criado por Deus para voltar para Ele. Mas nós rompemos essa amizade com Deus e mudamos a rota. Veja, a rota era a humanidade para Deus. Mas nós, com o nosso pecado, nós invertemos essa rota. Era para ser assim, ela se torna assim. É o Cristo que, vindo e morrendo por nós, nos amando até as últimas consequências, que converte essa rota, que coloca os trilhos novamente no lugar, que nos possibilita de novo voltar para Deus. Lembremos-nos, se não fosse a morte de Jesus, nós estaríamos condenados. Nós cristãos cremos que só existe uma forma de salvação. É pela morte de Jesus Cristo. Não existe um outro jeito de voltar para Deus. Só foi possível por causa da morte de Jesus. E nenhum de nós, por melhor que seja, nenhum de nós é capaz de dar a salvação a si mesmo. Somente porque Jesus morreu por nós é que nós conseguimos voltar para Deus. No fundo, nós não conseguimos. É Ele que nos dá essa salvação gratuitamente. Jesus modifica a rota, refaz os planos. Deus havia nos criado para si, tornou-nos vivos. Nós, afastados dele, morremos. Agora, lavados, resgatados, transformados por Jesus, podemos voltar. Reassumimos a nossa dignidade. Vejam, na Quinta-feira Santa nós meditamos que Jesus nos lavou. Nos lavou por quê? Porque Deus nos criou
antes de todos os séculos. No início, Deus nos criou sem pecado. O pecado não é humano. Nunca nos esqueçamos disso. O pecado não é humano. O erro não é humano. É verdade que nós dizemos no senso comum, errar é humano, errar é humano. Veja, se errar é humano, se é próprio do ser humano errar, então significa que os presídios, nesse momento, são os lugares que têm os melhores seres humanos. Vocês percebem a contradição do que nós dizemos? Se errar é humano, se é próprio do ser humano errar, se é o que identifica o ser humano, o erro, significa então que nós deveríamos premiar as pessoas que estão nos presídios. Porque as pessoas que estão nos presídios nesse momento foram pessoas que, pelas mais variadas circunstâncias, que não cabe agora julgar, mas essas pessoas cometeram erros. Essas pessoas cometeram erros e estão nos presídios. Se é verdade que errar é humano, significa então que nós que estamos fora do presídio somos desumanos. E as pessoas que estão nos presídios, elas são as verdadeiras humanas. Veja, isso é um contrassenso total. Isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido dizer que errar é humano, que é próprio do ser humano errar. O próprio do ser humano, aquilo que é próprio do ser humano, é ser imagem e semelhança de Deus. É ter vida de santidade. Quando nós não temos essa vida de santidade, quando nós rompemos com Deus, não é que nós nos tornamos mais humanos. Ao contrário, nós nos tornamos desumanos. Nós nos tornamos semelhantes aos animais. Os animais, como eles não têm alma, eles não conseguem compreender Deus. Eles não têm acesso à divindade que é Deus. Se nós, seres humanos, tendo a alma, tendo acesso a Deus, a razão de Deus, a luz do Espírito Santo, rompemos com Deus pecando, então não é que nós nos humanizamos, nós nos desumanizamos. Alguns padres do deserto dizem que a principal missão de Jesus foi nos humanizar. E é verdade, é verdade. É a mais pura verdade. O cristianismo, ele nos humaniza. Essa ideia corrente no mundo moderno, no mundo pós-moderno, de que o cristianismo é desumano, de que o cristianismo impede que nós sejamos humanos, isso é a maior tolice do mundo, a maior bobagem do mundo. Quem diz isso ou nunca leu o catecismo da igreja, os evangelhos, os ensinamentos dos santos, ou é uma outra coisa. Mas o cristianismo nunca desumanizou as pessoas. Quando o cristianismo desumaniza, é porque nós não estamos sendo cristãos. O cristianismo eleva a natureza humana. O cristianismo nos dá muito mais dignidade humana. No fundo, e é isso que nós falávamos ontem, não sei se vocês lembram, eis o homem. O que é o homem sem Deus? O homem, quando exclui Deus, ele condena a si mesmo. O cristianismo dá a dignidade verdadeira do homem. O homem se é, atenção, o homem se é verdadeiramente imagem e semelhança de Deus. Ele tem muito mais dignidade do que a gente pode imaginar. Então, nós cristãos, nós não deveríamos ser, eu espero que vocês entendam isso, nós cristãos não deveríamos ser politicamente corretos. Nós deveríamos ser cristamente corretos. Nós não deveríamos fazer o bem às pessoas porque é politicamente correto falar bem das pessoas. Nós deveríamos fazer o bem às pessoas porque é cristão fazer isso. Porque o cristianismo dá muito mais importância, leva muito mais a sério a dignidade do homem e da mulher. Então, nós, cristãos, procuramos colocar essa dignidade dada por Deus ao homem. Atenção, nós somos imagem e semelhança de Deus. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus, o homem tem a mais alta dignidade. Atenção, é uma outra coisa também que incomoda talvez hoje em dia as pessoas. Nós e os animais somos iguais. Isso é uma bobagem. Nós não somos iguais aos animais. Não somos mesmo, definitivamente. Se nós usarmos autores, por exemplo, como Xavier Zubiri, por exemplo, é um autor que fala sobre a realidade, o real enquanto real. Basta que nós olhemos um animal, basta que nós olhemos um ser humano, basta olhar a realidade e nós sabemos que um é superior ao outro.
Agora, é verdade que o ser humano, sendo superior ao animal, tem responsabilidades com a criação de Deus, que é o animal. Então, tudo isso para a gente entender, pessoal, que a nossa dignidade de seres humanos é infinitamente maior do que nós supomos. Nenhum sistema político, nenhum sistema econômico, nenhuma ideologia, nada, absolutamente nada, pode nos dizer melhor da dignidade do ser humano do que o cristianismo. Porque o cristianismo é o único que se arvora a dizer que nós somos imagem e semelhança de Deus. Se um outro ser humano é imagem e semelhança de Deus, imaginem a maneira como eu devo tratar esse ser humano. E isso nos foi dado de volta através de Jesus Cristo. O Pai nos criou com essa dignidade. Nós rompemos com Deus, arrancamos de Deus a nossa própria dignidade. E é Jesus Cristo que, morrendo por nós, nos dá de volta essa dignidade. Nós cristãos, pessoal, nós cristãos, por causa de Jesus Cristo, nós podemos nos sentir as criaturas mais fabulosas do mundo. Se um Deus morre pelo homem, se um Deus morre pela sua criatura humana, imaginem o tamanho da nossa dignidade. Jesus Cristo não veio morrer pelo nosso cachorrinho, pela nossa cachorrinha, pelo mico-leão dourado, não veio morrer pelos leões. Jesus Cristo não veio morrer por essas criaturas. Jesus Cristo veio morrer pelo homem e pela mulher. Pelo homem e pela mulher. Agora, é claro, como Jesus Cristo nos deu a capacidade de interpretar a realidade à luz da sabedoria de Deus, então nós, que estamos acima na criação, temos a obrigação de curar da criação, das criaturas. Isso é tudo muito importante para a gente entender que, se não fosse por Jesus Cristo, a nossa dignidade não era nada. Nós não seríamos nada se Jesus Cristo não tivesse morrido por nós. Mas é porque ele morre por nós que ele devolve a Desde então, o destino da humanidade se inverte, se converte. Jesus modifica a rota, refaz os planos. Deus havia nos criado para si, tornou-nos vivos. Nós, afastados, morremos. Agora, lavados, resgatados, transformados por Jesus, podemos voltar, reassumimos a nossa dignidade. Aí está o mistério da ação de Deus em nós e através de nós. Permanentemente, o tempo inteiro, nós estamos diante de uma escolha que precisamos fazer. Atenção para isso. Permanentemente, nós estamos precisando fazer uma escolha. Nós estamos entre a vida e a morte, entre a mansão dos mortos e a ressurreição eterna, entre o homem velho e o homem novo. A vida de Deus é nos resgatar, é nos transformar, é nos possibilitar que saiamos do que é morto para o que é vivo. Porém, para que isso aconteça, precisamos nos abrir àquele que somente ele em si é a vida. Atenção para isso. Vejam, no fundo, nós estamos permanentemente precisando fazer uma escolha. Jesus nos resgatou, mas nós estamos permanentemente entre duas possibilidades. Ou ir para essa ressurreição, ou voltar para a mansão dos mortos. O desafio permanente de Deus é nos atrair para a vida, para a plenitude da vida, enquanto a nossa tendência é de tempos em tempos querer voltar para a mansão dos mortos. Sim, existe uma tendência no homem a confundir o que é vida e o que é morte, o que é bom e o que é mal, o que é passageiro
mulheres que, apesar de salvos, permanecemos com a nossa natureza decaída. Nós permanecemos homens e mulheres marcados pelo pecado original. E por causa disso, mesmo nós tendo sido resgatados do pecado, mesmo tendo sido resgatados da mansão dos mortos, existe uma tendência dentro de nós a voltar para essa mansão dos mortos. Eu vou explicar melhor. Nós dizíamos agora há pouco, lembra? Nós temos uma alta dignidade. Nós somos o centro da criação de Deus. Porém, de tempos em tempos, quem nunca se sentiu menor do que todo mundo? Nós fomos alvo do amor de Deus. Um Deus que prefere a nossa vida à dele. Veja, se Deus morreu por mim, eu sou a coisa mais extraordinária do mundo. Eu posso ser a pessoa mais feliz do mundo. Mas nós sabemos, de tempos em tempos, existe uma tristeza que nos acompanha. Existe uma sensação de desgosto. Existe uma amargura dentro de nós. Deus nos resgatou para a vida e nos deu a possibilidade, atenção para isso. Deus nos deu a possibilidade de fazer o bem, de ajudar as pessoas, de fazer o bem a nós mesmos e aos outros. Mas nós sabemos quantos de nós, tantas vezes, não comete o mal ao outro e tantas vezes a si mesmo. Vejam, essa é a dificuldade do ser humano. Esse é o dilema do ser humano. Resgatado, salvo, criado por Deus para grandes coisas, mas tantas vezes preso ao que é pequeno e insignificante. O próprio Cristo, tendo nos resgatado, nos dá a possibilidade de nos sentirmos felizes plenamente. Mas quantos de nós não estamos afundados na tristeza, na amargura, no ressentimento, olhando para o passado? Vejam, nós estamos o tempo inteiro, pessoal, atenção para isso, porque isso é muito, muito sério. O Cristo pagou um preço muito alto por nós, muito, muito alto, e nos devolveu a dignidade de sermos filhos de Deus. Não existe nada mais importante no mundo do que ser filho de Deus. Deixa eu dizer uma coisa a vocês, de novo uma partilha, como eu fiz ontem, simples, uma partilha de quando eu era criança em São Caetano. Em São Caetano, quando eu era criança, na festa de agosto, em São Caetano, tem os shows e tem os parques de diversão na cidade, né? Então iam os parques lá para São Caetano, para a rua. E eu, para ir para os parques, precisava pedir dinheiro ao meu pai, que deve estar assistindo agora. Então eu ia na farmácia, pai geralmente dia de sábado à noite, até 9 horas, eu acho, estava na farmácia. Provavelmente, quando eu saía da missa, a missa era às 7, eu saía da missa, ia pedir dinheiro a painho na farmácia para ir para os parques em São Caetano, eu e os meus amiguinhos. Mas chegava uma hora que o dinheiro que meu pai tinha dado acabava, e eu não podia mais andar nos parques. Mas, atenção, nesse período eu era amigo do filho do prefeito. O filho do prefeito, ele podia ir para todos os parques sem pagar nada, quantas vezes ele quisesse. E ele podia levar os melhores amigos dele para irem também nesses parques e não pagar. Vejam qual era a maior dignidade de um ser humano durante a festa de agosto em São Caetano. Era ser filho do prefeito, em que nós podíamos ir para os parques sem pagar nada e quantas vezes nós quiséssemos. Por que eu estou dizendo isso? Porque vejam só, se eu era a pessoa mais feliz do mundo em agosto em São Caetano, quando criança, porque eu era amigo do filho do prefeito, imaginem agora a alegria que nós devemos ter, a grandeza que nós devemos sentir por nós sermos filhos de Deus. De Deus. Quando eu era criança, a melhor amizade que eu podia ter era o filho do prefeito.
porque assim eu podia ir para o parque de graça. Meu pai dava dinheiro, eu ia, o dinheiro acabava. Eu não podia fazer mais nada, mas sendo amigo do filho do prefeito, eu podia ir quantas vezes eu quisesse. Trazendo essa partilha, e eu tô vendo vocês rindo da minha cara, viu? Mas enfim, eu era só uma criança. Eu só queria ir nos parques o quanto eu pudesse. Trazendo então esse exemplo tão bobo para a nossa realidade de agora, eu agora sou filho de Deus. Eu, como filho de Deus, eu tenho a mais alta dignidade. Eu tenho a mais alta possibilidade. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Eu posso ter acesso ao mundo perfeito. Mas quantos de nós, mesmo sabendo que somos filhos de Deus, somos alvo da mais alta dignidade humana, quantos de nós também não vivemos tristes? Também muitas vezes não queremos voltar para o túmulo. Quantos de nós, nesse exato momento, vivemos uma vida de túmulo? Quantos de nós, nesse momento, não estamos na mansão dos mortos? Quantos irmãos nossos, nesse momento, não estão presos nos grilhões da morte? Não estão vivendo como se fossem mortos? Quantas pessoas não esperam o Cristo através de nós para que nós resgatemos essas pessoas? Então, de novo, por isso, dentro de nós, é preciso que haja um permanente discernimento. Cultivo em mim mortos ou vivos? Sou mansão dos mortos ou paraíso dos vivos? Lembremos, de uma vez por todas, Jesus arrombou aquela mansão e permanece indo nos buscar também agora das mansões, das covas nas quais mergulhamos tantas vezes quando nós nos distanciamos dele. Hoje é dia de sairmos, hoje é o dia de ressuscitarmos, hoje é o dia de voltarmos a ser viventes. Eu queria convidar mesmo de coração todos vocês que estão me assistindo agora, que estão me vendo agora, que estão participando dessa partilha comigo, que nós olhemos para as nossas vidas e levemos isso a sério. O que nós temos cultivado dentro de nós? Mansão dos mortos ou paraíso dos vivos? Eu cultivo dentro de mim movimentos de morte ou movimentos de vida? Alegrias ou tristezas? Porque muitos de nós nos esquecemos de que fomos resgatados. Muitos de nós nos esquecemos da dignidade que nós temos. Muitos de nós vivemos ainda num vale de lágrimas quando nós deveríamos exultar de ressurreição. Depois que Cristo morreu por nós, depois que Ele nos tirou da mansão dos mortos, nós cristãos nunca mais deveríamos voltar para uma vida morta. E quando eu falo uma vida morta, não é uma mera figura de linguagem. Quantos de nós não vivemos uma vida morta? Quantos de nós, como nós dizemos tantas vezes na comunidade, ao invés de sermos viventes, somos sobreviventes? Tem uma música que Mercedes Sosa canta, que eu particularmente gosto muito, quando ela canta, não foi ela que escreveu, mas eu gosto muito quando é ela cantando: durar não é estar vivo, viver é outra coisa. Durar não é viver, sobreviver não é viver, repetir os dias não é viver. Viver é uma outra coisa. E nós poderíamos usar São Paulo, que diz: viver para mim é Cristo. Cristo é viver. Só um é a vida. Vejam, assim como Jesus diz lá no Evangelho: por que você me pergunta o que é bom? Só um é verdadeiramente bom. Só um é realmente bom. Só um é realmente bem. Só um é realmente santo. Só um. Só um é a vida. Só Cristo é a vida. A nossa opção, o que está nas nossas mãos, pessoal,
é saber em que nós vamos depositar as nossas vidas. E só um dos mortos. Porque atenção, se ele há 2000 anos nos tirou da mansão dos mortos, por que nós devemos voltar para ela? Se ele nos deu a dignidade de sermos filhos de Deus, por que nos acostumar com pouco? Se ele nos tirou da mansão dos mortos para que nós tivéssemos, como está lá na parábola do filho pródigo, se ele nos criou, se ele nos resgatou com sandálias e anel no dedo, por que nós devemos ir para um lugar distante e nos acostumar com comida dos porcos? Se o homem nasceu para voar como as águias, por que se acostumar com uma vida que rasteja como... Isso é muito sério. O preço que Jesus pagou por nós ontem nos deu uma dignidade do outro mundo. Nós somos capazes de Deus. O Salmo diz: Deus nos fez um pouco inferiores aos anjos. A nossa dignidade é alta demais, é muito alta. Nós somos seres, essencialmente, nós somos seres na nossa dignidade perfeitamente unida à divindade de Deus. Por que é que nós, tendo sido feitos para alegria, cultivamos tristezas? Por que é que nós, sendo tão grandes, porque fomos resgatados por Deus, nos acostumamos com qualquer coisa? Se Deus nos amou até as últimas consequências, por que nós aceitamos migalhas de amor? Por que é que Deus, tendo feito a vida e tendo nos dado essa vida, e mesmo que nós tendo rompido com Ele, Ele nos devolveu essa vida, por que é que nós nutrimos uma vida distante da dele? Amanhã nós vamos escutar, perguntando isso a Maria Madalena: mulher, por que tu procuras entre os mortos aquele que está vivo? Por que tu procuras entre os mortos aquele que é vivente? Por que é que nós procuramos em coisas mortas respostas que querem saciar o nosso desejo de vida? Vejam, é aquilo que nós dizíamos no início. Nós temos dentro de nós essa contradição. Nós temos dentro de nós esse homem velho e esse homem novo. Esse homem morto e esse homem vivo. Somos nós que temos que escolher que homem nós vamos alimentar dentro de nós. Nós temos, atenção para isso, sendo mais ou menos santo, não importa, mais ou menos santos, todos nós temos dentro de nós um homem novo e um homem velho, um homem morto e um homem vivo, um homem Adão e um homem Cristo. Todos nós temos esses dois homens dentro de nós. O que está ao nosso alcance é saber quem nós vamos alimentar. Quanto mais nós alimentamos o homem morto, mais a morte dentro de nós se instala, se instaura e nos mata. Quanto mais nós alimentamos o homem vivo dentro de nós, mais nos tornamos plenos, felizes, inteiros, cheios de Deus. De novo, é numa linguagem bem, talvez infantil, para que a gente entenda. Nós temos duas crianças dentro de nós. Essas crianças vão nos acompanhar a vida toda. A criança que nós alimentarmos vai crescer. E essa criança, quando se tornar adulta, vai determinar as nossas ações. Se nós alimentamos dentro de nós a criança morta, nós vamos nos tornar homens e mulheres mortos. Se nós alimentarmos dentro de nós a criança viva, nós vamos nos tornar homens e mulheres vivos. O que está ao nosso alcance é saber quem nós vamos alimentar. Se nós alimentarmos a morte, morreremos. Se nós alimentarmos a vida, viveremos. Se nós alimentarmos o Cristo dentro de nós, viventes, nós nos tornaremos Cristo. Atenção!
Dentro de Gabriel, existe o Gabriel segundo Gabriel e existe o Gabriel segundo Jesus Cristo. Eu preciso, e é um desafio e muitas vezes eu erro feio. Mas o meu desafio é fazer com que o Gabriel, à luz de Jesus Cristo, seja alimentado. Que ele seja alimentado, que ele seja cuidado, que ele seja atendido, para que esse homem Gabriel, para que esse Gabriel, à luz de Cristo, cresça. Veja, continua sendo Gabriel. Não é que nós não devemos ter a nossa identidade. Nós continuamos quem nós somos, mas à luz de Jesus Cristo. Para isso, para que nós nos tornemos mais viventes, nós devemos olhar para aquela que hoje permaneceu crendo. Nós não podemos concluir o Sábado Santo sem falar daquela que acreditou. O Sábado Santo é o dia mariano por excelência. A essa hora, o que pensava Maria? O que sentia? O que recordava? O que falava? O que esperava? Nós não temos relatos. Mas podemos imaginar que sozinha ela fazia vigília. Sustentava a última chama da fé. Segurava os discípulos. Nós não podemos atravessar o sábado, concluir o sábado, sem falar de Nossa Senhora. Porque Nossa Senhora provavelmente era a única que permanecia plenamente, inteiramente fiel a Jesus Cristo. Os discípulos, as mulheres, deveriam ora crer, ora não crer, ora crer, ora não crer, entre a esperança e o desespero. Nossa Senhora provavelmente era a única que sozinha permanecia inabalável na fidelidade a Jesus Cristo. Permanecia plenamente fiel a Jesus Cristo e crente na verdade de Deus. Silente, Maria ecoava o verbo. Vejam como isso é bonito. Maria é a mulher do silêncio. Maria é a mulher que fala sem falar. Maria é aquele negro, é aquele lugar negro que faz com que se permita ver mais facilmente o branco. É exatamente isso. Maria é o fundo negro do Cristo branco na frente dela. Diante de Maria, o Cristo fica ainda muito mais resplandecente. Silente, Maria ecoa o verbo. No silêncio, ela ecoa a palavra de Deus. No silêncio, ela ecoa a força de Deus. Maria, que viveu permanentemente entre contradições e opostos, sabia o jeito de Deus e suspeitava. Agora que tudo parece ter acabado, justamente agora é que tudo deve estar acontecendo. Eu não vejo, mas existe. Eu não sinto, mas é. Eu não escuto, mas fala. Eu queria que nós olhássemos para isso, pessoal, e dedicássemos muita atenção a isso. Maria foi a seguidora de Jesus Cristo por excelência. Maria foi aquela que permanentemente disse sim. Maria aprendeu que Deus, atenção, Deus, Ele existe nos improváveis, nos opostos, no impossível. Maria, desde criança, mas principalmente desde adolescente, desde jovem, aprendeu que o seu Deus era um Deus que caminhava livremente no impossível. O seu Deus era alguém que permanentemente surpreendia no impossível. Afinal de contas, ela aprendeu isso na própria carne. Maria, sendo virgem, se tornou mãe. Maria viu Isabel conceber um filho. Maria viu uma criança de 12 anos ensinar aos doutores da lei. Maria compreendeu desde cedo que a sua vida seria caminhar entre contradições. Maria percebeu desde o início que a maneira de Deus agir é improvável. A maneira de Deus agir é praticamente inviável.
é quase impossível. E por isso ela compreendeu, nesse momento em que parece que tudo acabou, justamente agora é que tudo deve estar sendo iniciado. Agora, quando existe um profundo silêncio, agora, provavelmente Deus fala mais alto. Agora que eu não sinto, ainda mais existe. Agora que eu não escuto, ainda mais fala. Como nós temos a aprender com isso? Como nós precisamos aprender com isso? Entender que Deus caminha nos opostos. Deus se revela no improvável. Deus está nos impossíveis. Então, quando nós não sentimos a presença de Deus, digamos como Maria: não sinto, mas existe. Não escuto, mas está falando. Eu não vejo, mas é. Essas contradições, esses improváveis, esses impossíveis, são esses os jeitos de Deus agir na história da humanidade. Está lá na Sagrada Escritura. Deus confunde os sábios. Maria vai dizer no seu cântico, ela tira da mão dos poderosos e dá aos famintos. Ela diz isso, é o jeito de Deus agir. Maria sabia, desde que recebeu a visita do anjo, que Deus age no improvável, no impossível. Deus age nas contradições, nos opostos. Maria sozinha era a igreja. Maria sozinha acreditava. Maria sozinha permanecia. Maria sozinha continuava anunciando: santo é o seu nome. Sobretudo na hora da contradição, santo é o seu nome. Na hora da dor, santo é o seu nome. Na hora do desespero, santo é o seu nome. Permanentemente, santo é o seu nome. Queria fazer uma outra partilha com vocês. Todas as vezes que eu faço uma partilha, eu me comprometo, mas é isso. Nós estamos como irmãos. Eu lembro que em 2018 e 2019, para quem não sabe, eu passei um momento difícil, de saúde, bem difícil. Eu escutava muitas pessoas me dizendo: não é para perguntar por quê, é para perguntar para quê. Não pergunte por quê, pergunte para quê. Não pergunte por quê, pergunte para quê. E faz sentido não perguntar por quê, para quê. Faz sentido fazer isso. E comecei a tentar fazer isso. Mas chegou um determinado momento que eu lembrei de Maria. Maria não pergunta nem para quê e nem por quê. Maria diz sim. Maria diz faça-se. Maria diz amém. Então, no fundo, nós temos que sair do porquê e ir para o para quê. Mas temos que chegar ao ponto de, como Maria, nem porquê, nem para quê. Somente sim. Diante da vontade de Deus, seja ela qual for, nem porquê, nem para quê. Sim. Nem porquê, nem para quê. Faça-se. Nem porquê, nem para quê. Eis-me aqui. Nem porquê, nem para quê. Aqui está a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. É verdade, é difícil. Nós vivemos entre porquês e para quês. Mas temos que olhar para a Mãe de Deus, que atravessou todo porquê e todo para quê, e repetiu com a sua vida. Maria é uma permanente repetição de sim, de faça-se. Então, retomando, para a gente concluir essa meditação, essa colocação, eu esqueci de colocar o relógio aqui perto de mim, e aí perdi a hora. Me desculpem mesmo. Eu não imaginava que a gente já estava há 1 hora aqui junto. Me desculpem aí. Foi bem mais tempo do que eu imaginava. Realmente eu não esperava que a gente ia passar tanto tempo. Perdão pela demora, pessoal. Mas para a gente então não se alongar muito, porque senão fica cansativo. Então, para a gente ir concluindo, né? Voltar
a ter essa possibilidade. Aprender com Maria. Aprender com Maria. Nem por quê, nem para quê. Faça-se. Nem por quê, nem para quê, sim. Eu digo a vocês de coração, nesses 2 anos que eu fiquei doente, nem sempre foi fácil. Nem sempre foi fácil. Mas, sinceramente, os momentos em que eu mais cresci na liberdade interiormente, os momentos em que eu mais me aproximei de Deus, foram os momentos em que eu deixei de lado perguntas e procurei me tornar uma resposta. Foram os momentos em que eu deixei de lado a necessidade de porquês e paraquês e entrei no jogo. Talvez não seja mais um momento para isso, e eu realmente tô incomodado que a gente já está passando muito tempo, então para não cansar muito vocês, eu lembro que eu li no Evangelho Jesus dizendo justamente isso. É necessário que o Filho do Homem sofra muito. Aí eu pensei, se é necessário que o Filho do Homem sofra muito para a salvação de muitos, e se São Paulo diz que nós podemos unir a nossa dor à dor dele, então eu posso ajudá-lo a salvar a humanidade. Então, se nesse momento o que o Cristo quer é que eu sofra, eu vou entrar no jogo e sofrer. E não rejeitar o sofrimento. O que nós deveríamos aprender com a Sexta-feira Santa é isso. Não é que nós devemos procurar o sofrimento. Não é que nós devemos nos tornar masoquistas. Não é que nós não devemos procurar a cura, inclusive, para a nossa saúde. Eu mesmo procurei. Mas nós não podemos, nós não deveríamos lutar contra o sofrimento. Nós deveríamos, diante do sofrimento, sofrer. Foi isso o que Jesus fez. Eu sei que é difícil para a gente suportar isso hoje. Eu entendo que para nós hoje isso é insuportável. Insuportável. É insuportável. Dizer isso é difícil e escutar isso eu sei que é difícil. Mas no fundo, diante do sofrimento, nós deveríamos simplesmente sofrer. Sofrer. E vou dizer uma coisa a vocês. Digo a vocês, é porque a gente já precisaria de uma outra live para isso. E eu estou com medo de ficar chato tanto tempo. Digo a vocês de todo o coração, a diferença de 2018 para 2019 no meu processo de doença e de saúde foi que em 2018, diante do sofrimento, eu tolerava o sofrimento. Eu não rejeitava, mas eu tolerava. No ano passado, eu decidi sofrer. Eu decidi entrar no jogo. Se o que Deus queria era que eu sofresse, se Ele estava permitindo que eu sofresse, eu ia entrar no jogo, eu ia sofrer. E a partir disso, eu vou dizer uma coisa a vocês, pessoal, do fundo do meu coração. Isso e uma série de outras coisas, mas isso, para mim, foi libertador. Foi salvífico. Porque finalmente eu parei de viver no sofrimento. Eu pude atravessar o sofrimento. O que o cristianismo, o que a Páscoa, atenção, Páscoa é isso. O que a Páscoa nos ensina é que nós devemos atravessar a cruz e não ficar na cruz. Diante do sofrimento, se eu fico nele, se eu rejeito o sofrimento, se eu fico brigando com o sofrimento, eu permaneço no sofrimento. Mas se eu entro no jogo, se diante do sofrimento eu sofro, então eu passo por ele. Eu não estou mais resistindo ao sofrimento. Quanto mais eu resisto ao sofrimento, quanto mais eu resisto à dor, mais ela está presente. Se eu acolho o sofrimento, pego o sofrimento para mim, apesar de ele existir, ele não me toma mais. Eu atravesso o sofrimento. Isso é Páscoa. Isso
é verdadeiramente Páscoa. A Páscoa não é amanhã um ovo de Páscoa. Não é amanhã a gente se congratular uns com os outros. Páscoa verdadeira, Páscoa de verdade, é a gente entrar nos sofrimentos. É a gente não fugir dos sofrimentos. É a gente sofrer os sofrimentos. E isso é profundamente mariano. Nossa Senhora viveu assim. Maria sozinha era a igreja, Maria sozinha acreditava, Maria sozinha permanecia, Maria sozinha continuava anunciando: Santo é seu nome. E nós? Permanecemos crendo quando tudo parece dizer o contrário? Permanecemos fiéis quando nos custa? Somos capazes de ver a ação de Deus no improvável? Nesse momento de pandemia, conseguimos enxergar além do que se vê? Somos capazes de fazer uma leitura espiritual desse momento? Atenção para isso, cristãos. Atenção para isso. A pandemia, todos nós estamos vivendo. Na pandemia, todos nós estamos. Todos nós estamos. Mas deveria distinguir o povo cristão dos outros povos, porque o povo cristão deveria ser capaz de na tragédia, ver ressurreição, de na dor, ver alegria, de atravessar, de fazer Páscoa, de fazer passagem entre aquilo que está na aparência, ou seja, a pandemia, para aquilo que está no profundo, que é a presença de Deus em tudo isso. Afinal de contas, nós cristãos cremos ou não que Deus está também no sofrimento? Nós acreditamos que só existe ressurreição? Ou nós acreditamos que só existe ressurreição se nós passamos pela cruz? O momento que nós estamos vivendo agora de pandemia é um momento de cruz. É claro que é um momento de cruz. Mas lembremos-nos também de Maria. Eu conheci uma vez um bispo, eu não sei se Clarice, Mariana e Natália Angeiras estão aí, e Cláudio. Eu não sei se os meninos estão aí para confirmar isso, mas quando eu fui à Espanha para visitar Clarice, Mariana e Natália, membros da comunidade que estavam na Espanha, eu conheci um bispo que uma vez disse a Clarice, Mariana e Natália: nós seguimos um homem ressuscitado, que passou pela cruz, mas ressuscitado. E Maria, ela via não a cruz, mas o seu filho. Maria, atenção, Maria sofria, mas não estava desesperada. Está lá no Evangelho, de pé, diante da cruz. Maria, ela sabia que Jesus estava crucificado, ela tinha consciência da cruz, mas os olhos dela estavam em Jesus e não na cruz. É como nós deveríamos ser. O jeito de nós não nos desesperarmos diante do sofrimento é ter consciência do sofrimento, mas não ficar com os olhos no sofrimento. Maria, Nossa Senhora, diante do Filho na cruz, sabia da cruz, mas não estava na cruz. A atenção dela estava no seu Filho, os olhos dela estavam no seu Filho. Nós temos que ser assim. Agora, nesse momento de pandemia, nós temos consciência da pandemia, nós temos consciência do sofrimento, nós temos consciência da dor, mas nós precisamos olhar Deus que está presente nessa pandemia. Nós precisamos procurar o Cristo que está presente nessa pandemia. Nós temos que encontrar o Cristo que está nessa pandemia. E nós só podemos encontrar Jesus que está presente agora, nesse momento difícil, se nós fizermos uma leitura espiritual desse momento difícil. Nós temos que aprender isso com ela. Atenção! Cristo entrou na mansão dos mortos para nos dar a vida. E nos deu o segredo. É preciso entrar com a luz da fé nas escuridões da vida e do mundo para conseguirmos iluminar tudo, para conseguirmos ver tudo, para conseguirmos salvar tudo. Salvar com Ele, salvar para Ele, salvar nele.
assim veremos o vivente, assim seremos viventes, assim tornaremos a humanidade vivente. Esse é o grande desejo do Sábado Santo. É nós meditarmos, é nós entrarmos na realidade de um Deus que entra na mansão dos mortos para nos resgatar de lá. Nós devemos saber que permanece dentro de nós esse conflito permanente. Nós fomos chamados à vida perfeita, mas nós temos a tentação de voltar sempre para a mansão dos mortos. Deus nos salvou e nos deu a dignidade de filhos de Deus, mas nós não podemos nos acostumar com outra coisa senão com alegrias de Deus. Vejam, o Sábado Santo é o mistério de um Deus que entra na mansão dos mortos e nos resgata, mas que não fez isso e deixou de fazer. Não, agora, Jesus, nesse momento, está procurando nos tirar da mansão dos mortos em que nós estamos. Cada um de nós, hoje, sábado, cada um de nós precisa olhar para si mesmo, entrar em si mesmo e fazer essa pergunta: eu tenho cultivado morte ou vida dentro de mim? Eu tenho cultivado o homem morto ou o homem vivo dentro de mim? Lembrando sempre de Nossa Senhora. Maria é aquela que no sábado sozinha permanecia crendo, permanecia fiel, permanecia de pé, porque ela tinha descoberto que Deus age no impossível. Deus está no improvável. Deus age quando nós não pensamos que seja possível. Quando nós não sentimos, ainda assim Deus existe. Quando nós não escutamos, ainda assim Deus está falando. Quando nós não vemos, ainda assim Deus está diante de nós. Quando nós não vemos Deus à nossa frente, Ele está atrás de nós, nos empurrando. Lembremos-nos disso. Essa foi a escola de Maria. Andar como Deus, andar como Jesus, entre os opostos, os improváveis, os impossíveis. E por causa disso ela permaneceu crendo até o fim. E por causa disso nós podemos permanecer crendo até o fim. Porque Ele nos resgatou, porque Ele nos tornou viventes, porque Ele deseja que nós sejamos homens e mulheres vivos, viventes, tornando o mundo inteiro e todas as coisas igualmente viventes. Amanhã nós diremos: o Cristo nos ressuscitou. Nós devemos ser homens e mulheres ressuscitados, homens e mulheres de ressurreição, homens e mulheres que ressuscitam o mundo com Deus. É isso. Obrigado, pessoal. Obrigado pela companhia. Muito obrigado pela companhia. Me perdoem que hoje eu não deixei o relógio perto, perdi um pouco o horário e acabei excedendo o tempo. Me perdoem. Desculpem por ter sido mais longo hoje. Prometo que amanhã deixo o relógio por perto e não excedo demais. Obrigado pela companhia, obrigado pela generosidade de vocês. Amanhã nós faremos uma nova live para concluir esse retiro digital, né? Amanhã às 5 horas da tarde, de novo, 5 horas da tarde. Hoje foi às 6, amanhã 5 horas da tarde. Amanhã às 5 horas nós vamos refletir, nós vamos meditar sobre o vivente que nos envia para as Galileias do mundo. Amanhã, o vivente nos empurra, nos envia, nos leva às Galileias do mundo. Então, convidar novamente vocês para que amanhã, às 5 horas da tarde, a gente conclua junto esse retiro digital. Cláudio está dizendo aqui, ó, devo estar subindo a live de ontem no YouTube e no Spotify e Deezer. Ótimo, que coisa boa. Cláudio, que é da comunicação, pessoal, está dizendo que ainda hoje ele deve colocar a colocação de ontem no YouTube, no Spotify e no Deezer, tá? Então, se vocês quiserem mandar a colocação de ontem, eu acredito que Cláudio depois vai colocar essa também, né? Mas a de ontem, provavelmente ele já coloca hoje no YouTube, no Spotify e no Deezer. E aí vocês podem encaminhar para os amigos, para os familiares, para todo mundo, porque apesar da gente estar à beira da ressurreição,
nós ainda podemos meditar sobre o que nós vivenciamos ontem, porque no fundo, o que nós vivenciamos ontem é o que nós precisamos meditar a vida inteira. A vida inteira da gente está resumida nesse tríduo pascal. No fundo é isso. A vida do ser humano está resumida. Nós não existiríamos. Então, novamente, obrigado pela companhia, pela atenção, pela generosidade de vocês. Desculpem mais uma vez o excesso de tempo hoje. Prometo que amanhã eu deixo o relógio por perto e a gente não se excede muito, para que amanhã por volta de 6 horas da tarde a gente já tenha concluído e vocês possam comer o restinho de ovo de Páscoa. Se vocês tiverem ovo de Páscoa, né? Porque eu não sei se deu tempo de comprar para poder amanhã comer, tá certo? Claro, sugeri a todos, aqueles que ainda não puderam participar da Vigília Pascal, obviamente, correr atrás da Vigília Pascal agora às 8 horas deve ter em algum canal de televisão, para que a gente faça realmente essa passagem, para que a gente faça realmente essa Páscoa para Deus, para o Cristo, para o vivente. Obrigado novamente, pessoal. Até amanhã, 5 horas da tarde. Um abraço.